Um ótimo sábado para todos. Bom final de semana para vocês. Domingo tem Fluminense e Santos no Maracanã. E vamos falar de Fluminense, meu irmão. Bom final de semana mesmo para vocês. Que Deus abençoe. E com mais uma vitória do Fluminense no domingo para coroar esse final de semana espetacular. Vamos falar de SAF, vamos falar de umas paradas aqui primeiro, que é importante, dar uma atualizada. Júlio Fidelis, lateral. Mas está precisando de lateral. O Guga está machucado, está em processo de recuperação. Na lateral esquerda a gente também tem um Fuentes também que está no processo de recuperação bem adiantado. A gente só tem o René no lado esquerdo. Aí o Léo Jance ganhou oportunidade no último jogo, moleque da base. Outro moleque da base pode ganhar chance na lateral direita também, né? Como ali um reserva para o Samuel Xavier, que deve ser o titular contra o Santos. É o Júlio Fidelis, fez um gol contra o Bragantino na última rodada do Campeonato Brasileiro Sub-20. Bom lateral direito, hein? Júlio Fidelis. Joga muita bola, ele pode ganhar. Ele renovou o contrato. Acho que renovou ontem o contrato dele. Então chamou mais atenção, tem chamado a atenção do Renato também. Pode ganhar uma oportunidade no jogo contra o Santos. O Sub-20 tricolor joga hoje contra o Volta Redonda e o Fluminense informou que o lateral não será relacionado, pois está à disposição do elenco profissional. Então provavelmente Júlio Fidelis pode ser relacionado para o jogo contra o Santos. Olha aí, mais um garoto, mais um lateral ganhando oportunidade. Ao invés de ir ao mercado, né, contratar jogador meia boca, eu sempre pensei isso aqui no canal, sempre falei isso. Antes de pensar em contratar alguém, olha para a base primeiro. Tá aí o Léo Jance, que fez um bom jogo, e o Fidelis também, que pode ganhar oportunidade nos profissionais. Então ele não vai jogar contra o Volta Redonda hoje, porque está à disposição dos profissionais. Galera, uma correção. O novo contrato de empréstimo do Nonato vai até o final desse ano e não até o final do ano que vem. Até dezembro de 2026. O Marcelo Neves fez essa correção aí. Houve um equívoco. Então o contrato dele de empréstimo com o Fluminense vai até dezembro. E até julho desse ano o Fluminense conseguiu estender até o final do ano. Tá bom? Parcial de ingressos para o jogo contra o Santos nesse domingo. 25 mil ingressos vendidos até aqui para a terceira rodada do Campeonato Brasileiro. 25 mil ingressos. Vamos lá, vamos comprar ingresso para ver Fluminense e Santos. Vamos falar de SAF? Cara, Diogo Dantas deu uma atualização. Na segunda-feira tem uma reunião do Conselho Deliberativo. Vai passar na Flu TV, depois de muita pressão por transparência. Então vai passar na Flu TV. Vai ter mais audiência do que a novela Vale Tudo. Nesse Vale Tudo da SAF, eu prefiro ver a SAF do Fluminense do que ver a novela. Então vamos lá, mais uma novela para a gente assistir. Vamos ler? Vamos lá. A ideia do Fluminense é ter tricolores abnegados. Tricolores que investam no Fluminense, né? É um modelo completamente diferente do que vocês costumam ver aí. São tricolores que vão investir no clube. E por que a BTG quer esses tricolores administrando a SAF do Fluminense? Para que o lucro não seja a prioridade, mas sim a conquista de títulos. Torcedores que gostem do Fluminense. Eu, se tivesse uma grana violenta, se fosse um bilionário, eu investiria no Fluminense. Também eu pensaria em primeiro lugar em ganhar títulos, que é a minha maior paixão. Isso não está funcionando muito lá no Cruzeiro, não. O Pedrinho, né, o dono do supermercado lá, ele investiu no Cruzeiro e está chorando aí pelos cantos, dizendo que o Cruzeiro não dá lucro. Também às vezes tem isso, tem um cara que é abnegado, que é um apaixonado pelo clube, e quando compra esse clube, começa a tomar prejuízo e vai chorar na imprensa, né? O caso do Pedrinho. Ninguém tem dúvida que o Pedrinho é um apaixonado pelo Cruzeiro. Mas ele também quer capital. Capital, ele quer dinheiro, pô. Eu acho que vai ser difícil a SAF do Fluminense, a BTG, encontrar esses tricolores tão apaixonados assim a ponto de priorizarem títulos do que o retorno financeiro. O presidente da BTG, que é o André Esteves, está usando uma camisa da Under Armour até hoje. Ele ama tanto o clube que nem camisa nova ele compra. Eu já fico preocupado desses abnegados. Ó, informa o jornalista Diogo Dantas, em texto na sua coluna no jornal O Globo, que a SAF do Fluminense já tem um modelo pensado especificamente para o Fluminense. Ele, portanto, deve ser apresentado na reunião do Conselho Deliberativo nesta segunda-feira.
A ideia do Banco BTG, responsável por ir atrás de interessados na compra da SAF do Fluminense, é de um aporte feito por investidores tricolores. Isso aí. Ele destaca que não há interesse em trazer nomes do mercado para controlarem o futebol do Fluminense sem vínculo afetivo com o clube. Olha que legal. Dessa forma, os ganhos financeiros não estariam em primeiro lugar, mas sim os títulos. Amém que se encontre tricolores assim, tão apaixonados. Vale lembrar que hoje, em Laranjeiras, existe a necessidade de vender jogadores para que o clube tenha ganhos financeiros consideráveis. Apertou, tá sem dinheiro, tem que pagar água de luz, água, telefone, então vende um moleque da base. É assim que funciona atualmente nas Laranjeiras. Logo, diante de investidores que sejam torcedores da instituição, a necessidade de venda de um destaque pode ser menor, elevando as chances de um bom desempenho esportivo em curto prazo. O maior investimento que essa SAF pode fazer no Fluminense para o bolso do investidor e para o clube ganhar títulos dentro de campo, para unir, eu acho que o ideal, o verdadeiro, o mais racional hoje é pensar em lado financeiro, recuperar o investimento para poder investir mais e ganhar títulos, é investir na base, é investir em Xerém, porque você faz uma molecada boa que vai te dar um lucro na hora da venda e essa molecada entra dentro de campo e corresponde. Joga uma temporada e duas, ganha títulos, como foi com o André, Alexander, Martinelli, essa molecada da base, e depois você vende. Pô, o André foi a maior venda da história do clube. Tá? E você une as duas. O André é o maior exemplo disso. Deu títulos, foi um dos principais volantes do futebol brasileiro, e foi vendido num valor alto, né? A maior venda da história do clube. Então teve um retorno dos dois lados. Isso é importante. O jornalista ainda frisa que a SAF pode fazer com que o Fluminense seja, no mínimo, o sexto maior investimento no futebol nacional, com o pagamento da dívida ao mesmo tempo. O valor estimado da dívida do Fluminense está na casa aí de 800 milhões de reais. Além disso, no caso de conquistas, o Fluminense já tem um estudo que mostra que a arrecadação com o programa Sócio Futebol seria elevada. Que a SAF, né, caso que ela aconteça, seja aprovada pelos sócios, pelo Conselho Deliberativo, também pensar em remodelar esse sócio futebol para que ele seja mais rentável, que o Fluminense consiga arrecadar mais com o sócio futebol, os torcedores tenham mais vantagens de ser o sócio torcedor, tem carinho com o torcedor que vem de fora, que mora na Bahia, que mora no Nordeste, na Amazônia, onde for, fora do país, na Nova Zelândia, Portugal, que esses torcedores também sejam tratados com carinho e tenham a vantagem, porque às vezes não é só você ir no Maracanã e ter desconto na hora de comprar o ingresso. Você também precisa de outros benefícios, que seja uma coisa mais atrativa e que traga mais lucro. E que a SAF consiga, com inteligência, fazer valorizar esse sócio futebol, satisfazendo o desejo dos investidores tricolores por um retorno financeiro em um curto período, através do sócio futebol. Isso também seria a valorização das vendas de atletas formados ou não no clube. Tais valores, portanto, seriam mais elevados do que o tricolor costuma aceitar. Numa SAF, com a coisa sendo bem gerida, dando lucro e dando títulos, não há necessidade de você vender um jogador desesperadamente, de qualquer maneira, para poder pagar a água, vender o almoço para comprar a janta. Sobre CEO, a SAF, segundo o Dantas aqui, é o conselho diretor que vai escolher o CEO do Fluminense. Mas olha o que ele traz aqui sobre o Mário Bittencourt. Segundo o Dantas, a ideia é que o atual presidente Mário Bittencourt, que terá a sua gestão encerrada no fim do ano, corre Mário, está acabando o teu tempo, assim como a SAF, assine, a ideia da BTG é que o Mário assine um contrato de 5 anos como CEO, que pode ser renováveis por mais 5 anos. Aí ficaria 10 anos de Mário. Mário faz durante 10 anos. Ele receberia um salário mensal e mais um bônus considerando o desempenho da equipe. Porém, ele na SAF, ele como líder do futebol do Fluminense, como CEO,
ele teria que mostrar resultados, que é o que? Conquista de títulos e, por consequência, valorização dessa SAF, né? Arrecadação através dessas conquistas. Que cada competição, Campeonato Brasileiro, o valor é altíssimo, o Libertadores também, com as premiações. Então, a conquista de títulos traria esses bônus, traria também esses prêmios dados pela CBF, pela Conmebol, e a SAF, todo mundo ia ficar feliz da vida, né? Os investidores, opa, esse homem é bom. Mas se não conseguir esse retorno dentro de campo, e esse retorno financeiro, ele poderia ser demitido. No meio desse percurso, ficou 2, 3 anos, não, o trabalho do Mário é uma merda, vamos mandar o Mário embora. O Mário poderia ser demitido por esse conselho diretor, esse conselho aí da SAF, de administração da SAF. Ele poderia ser demitido, mas tem uma vantagem para ele não sairia perdendo tanto assim. Caso a SAF quiser romper o contrato antes do prazo colocado, de 5 anos, será necessário pagar os meses restantes. Então, demitiu ele com 3 anos de contrato, restam 2 anos, então esses 2 anos aí a SAF teria que pagar ao CEO Mário. Ele não sairia com a mão na frente ou outra atrás. Os 5 anos de contrato cumprido, ou não. Então é isso. Vantajoso para o Mário. O Mário está correndo atrás aí disso tudo. Ele também falou uma coisa assim interessante, que é bom lembrar. Ó, no passado também existiram conversas com a XP sobre a SAF. O Mário fechou com a BTG. Um dos donos da empresa de investimento, o Guilherme Benchimol, que também torce para o Fluminense, foi visto como nome em potencial, como para ser um dos cotistas do clube. Então também tem um cara da XP lá que pode ser um dos cotistas aí, compra uma parte aí do Fluminense. Olha que legal nisso aí. Vale destacar que os investidores não estão definidos e nem propostas concretas ainda foram indicadas pelo Clube das Laranjeiras. Existe a possibilidade de o dono da BTG, o André Esteves, torcedor do Fluminense, ser um dos acionistas majoritários da SAF, como pessoa física. O Esteves nega essa informação. Vamos ver, cara. Tem reunião dia 14, nessa segunda-feira, sobre essa SAF. Vamos ver como é que isso vai acontecer. Meu Deus, estou ansioso para essa reunião. Deixa o like, se inscreva no canal. Tamo juntos, até o próximo vídeo.